uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, o Almanac Fashion está no ar. Você quer se vestir bem e gastar pouco? Bom, eu acho que é o ideal de todo mundo, né? Afinal, a primeira impressão é a que fica. Você tem que estar bem apresentável numa reunião de negócios, no trabalho, no dia a dia, no encontro com o cliente. E como esse assunto dá muito pano para manga, tem muita coisa para falar, eu trouxe uma especialista no assunto, ela é consultora de imagem, a Marcele Góes. Oi, Marcele, tudo bom? Tudo bem, então, e você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. Marcele, eu queria saber há quanto tempo você trabalha como consultora de imagem? Eu trabalho como consultora de imagem especificamente há 2 anos e eu atuo na área de moda há 10 anos. Eu iniciei na parte de criação e desenvolvimento e depois acabei me direcionando para esse caminho de uma consulta personalizada. Então, e na época você já sabia o que você queria fazer? Porque a gente vê que você é nova, né? Poxa, 10 anos é bastante tempo que você está na área. Você lá atrás já sabia o que você queria fazer? Que o seu negócio era moda? Já, na verdade, assim, desde criança sempre gostei de tudo que envolvia criação, tecido, desfiles e tudo mais, costumava brincar dessas coisas. E quando eu estava na época de decidir sobre uma carreira já no ensino médio, eu já sabia que era a faculdade de moda que eu queria fazer. Então, inicialmente, a minha ideia era ir para um lado de ser estilista em confecção, criadora de alguma marca. E depois eu acabei indo para esse outro lado, mas foi uma pequena mudança dentro de uma mesma área. Você chegou a trabalhar em alguma confecção como estilista? Trabalhei, eu iniciei em 2001, há 10 anos, eu iniciei como assistente de estilo e depois fui fazendo, né, a carreira dentro da área até chegar na parte de coordenação de produto. Então foi assim, fui construindo a carreira até que chegou um ponto que faltava algo a mais. O que é mais difícil, assim, de todo esse tempo, né, quando você trabalhou como assistente de criação e tudo, o que você sentiu que pegou, que ali você falou, opa, peraí, não, eu quero mudar, não é bem isso que eu quero, né, fazer, que aí te levou para ser consultora de imagem? Então, o que me levou a ir para esse outro caminho é que na confecção a gente cria pouco tempo e depois a gente corre atrás de fazer isso virar a realidade. Então, esse contato com a criação, levar a informação para o cliente final, saber quem é esse cliente de carne e osso, falar, olha, isso é lindo, veste que vai ficar bonito, é super tendência, cor tal. Poder ter esse contato não era possível, porque é um trabalho muito de bastidor. Então, era isso que me levava a buscar. Eu via na rua assim, nossa, como é que a pessoa tá com essa roupa desse jeito, gente? Não tá ficando bom nela. Se ela tirar um pouquinho de cada lado, ficou perfeito. Então, eram pensamentos que eu fazia, mas que eu não necessariamente tinha pensado em direcionar isso para uma profissão. Até que chegou um ponto que eu percebi que isso era possível e que eu falei assim, não, eu vou arriscar e vou me direcionar para esse caminho, que eu acho que vai me fazer feliz. E aí, Marcele, como é que é é um trabalho de formiguinha, né? Como é que foi o início para você começar a agregar cliente, trazer pessoas que tenham interesse em fazer uma consultoria, né? Como é que foi esse início, assim? Olha, o início é você dizer para as pessoas que você faz isso. Então, esse é o principal. Porque se você não contar, ninguém vai saber te procurar. Então, antes disso, antes de começar mesmo na consultoria, muita gente me perguntava, você que é estilista, me dá uma dica de não sei o quê? Me fala o que cai bem, me fala do tecido. Então, já acontecia de certa forma. Só não tinha forma de trabalhar específica da profissão, né? Então, depois disso, foi só falar para as pessoas, olha, então, lembra que eu criava para um monte de marcas e tal? Então, agora eu crio para uma pessoa só.
Você quer para você ou você quer contar para uma amiga? Então é uma coisa de você apresentar realmente para as pessoas. É super boca a boca. A questão é do relacionamento, né? Eu acho que como você já estava, né, no mercado de moda, quer dizer, para você fazer um relacionamento com as pessoas e tudo já ficou uma coisa mais fácil também, né? Fica. Hoje em dia, quanto mais você souber se comunicar e quanto mais você aproveitar as oportunidades de contar o que você faz, maior a sua chance de ampliar a sua rede, né, de relacionamento e de atos mesmo, de coisas que você efetiva. Agora, Marcele, não tem essa coisa de... várias pessoas de várias profissões comentam, né? Não posso falar que eu sou esteticista, não posso falar que eu sou estilista, todo mundo pede opinião. Tem muito isso também, né? Que eles ficam pedindo opinião ali, né? Grátis. Sim. Né? E como é que você... Qual é seu jogo de cintura? Olha, dá um cartãozinho, me procura, eu faço esse trabalho... Porque as pessoas, em geral, elas querem tirar uma casquinha ali, né? A hora que elas sabem. Eu considero, assim, que responder uma pergunta não vai me tirar pedaço. E, às vezes, pela resposta que eu der ali, a pessoa fala assim, acho que é muito mais do que isso que eu tô perguntando e, de repente, é legal eu contratar. Se eu simplesmente não responder ou sacar um cartão, a pessoa pode falar assim, nossa, mas podia ter me respondido. Então, antipática, de repente eu posso perder uma chance por ficar... pesando, né? Mas tá tirando uma casquinha de mim. Eu considero que a casquinha faz parte. É um investimento. Tem algumas pessoas aqui, o Neto Palmo, paulistano, o Luiz, eu voltei. Não, é porque às vezes a gente tira uns dias, né? Sabe como é a correria do trabalho no dia a dia? Vou falar para você, olha... É aquela história, né? Assobiar, chupar cana, pegar o bonde andando e sentar na janelinha. É mais ou menos assim, né, Marcele? Sua vida é assim também? Minha vida é muito assim. Nossa, gente, é uma loucura, né? E eu acho, eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, as pessoas têm necessidades muito parecidas. Porque tem uma hora que ninguém me procura e tem uma hora que todo mundo procura ao mesmo tempo. Que coisa! Então, é engraçado. São homens, mulheres, profissões totalmente diferentes, rotinas totalmente diferentes, mas todo mundo quer fazer compra naquele final de semana. Sabe? É muito engraçado. Eu cheguei à conclusão, Marcele, que eu acho que tem alguma coisa no cosmos que conspira para que as pessoas comprem. É impressionante. Em lojas também, as vendedoras falam, né? Que às vezes elas ficam o dia inteiro tranquilas, mas de repente tem aquele determinado horário que enche, que elas não dão conta. Seu trabalho é assim, o meu acaba assim também. Né? Então... Agora, o mais importante, eu acho, é não deixar isso acabar com o nosso bom humor, né? Não, gente, porque olha, o que a gente vê de gente, né? Rancorosa, amargurada, né? Porque eu acho que o estresse acaba fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que manter a compostura. Com certeza, para manter uma boa imagem sempre. Para ter uma boa imagem. Então, o Estilo Sob Medida é um site seu que você criou. E me conta um pouco dele, que daqui a pouco a gente mostra. Tá. A Estilo Sob Medida é uma empresa de consultoria de imagem e tem o site dela. Então, ali as pessoas encontram os serviços, tanto para indivíduos quanto para corporações. E lá também tem o link para o blog, que é o Certo e o Errado da Moda, que eu coloco dicas de moda e imagem, sempre sob o olhar de consultoria de imagem. Então, a ideia é justamente falar assim, é super tendência a cortar, mas para quem ela fica boa? Como é que você pode saber se fica bom para você ou não? Tem algumas pistas. Então, toda semana, ou no máximo, a cada 10 dias, tem um post novo de assuntos relacionados. Então, esse é o ambiente do site. E lá é possível acessar também os serviços, que tem essa parte individual, de fazer todo o guarda-roupa da pessoa. Então, antes de ir para o armário propriamente, tem a parte de investigar todos os atributos, então que cores vão ficar melhor, qual o tipo físico da pessoa. Mas isso a pessoa navega em tudo, não? Se ela quiser um serviço, ela paga por ele? Não, ela navega para ter as informações todas e aí ela tem que fazer um contato para poder contratar o serviço. Eu ainda não tenho venda online. Entendi, tá. E aí tem os telefones para contato, e-mail para contato e tudo no site. E-mail para contato. Agora, Marcele, o que eu percebo é que assim, alguns anos atrás existia a consultora de moda, o personal stylist, né, ou consultora de imagem,
não era bem o nome consultora de imagem, né? Era mais personal stylist, enfim. Mas não tinha muito esse trabalho com tom de pele, olho, cabelo, né? De quanto tempo e de que forma isso influi no meu modo de vestir? De há quanto tempo para cá que surgiu essa coisa de como é que se chama? Não é cromo? Análise cromática. Análise cromática. Isso. Bom, no Brasil a profissão existe há 17 anos. Então, os profissionais mais experientes têm esse tempo de carreira. Só que o mercado ainda é muito recente para tudo, né? Não só a consultoria de imagem. O mercado de moda, como todo nosso consumidor, ainda está aprendendo bastante. Então, por isso que não é tão disseminado e agora está mais em voga, porque tudo de moda tem vindo mais à tona ultimamente, principalmente pela internet, Facebook, as mídias sociais todas. E falando da parte do que isso influencia no nosso dia a dia, a cor certa, ela vai ressaltar tudo de bom que a gente possa ter. Então, vai deixar a nossa pele com vivacidade, vai deixar iluminado, vai ressaltar os nossos atributos. A cor errada, ela acaba evidenciando tudo aquilo que a gente quer disfarçar. Então, evidencia olheira, marquinhas, a gente fica com um semblante mais cansado. E dependendo da cor, se ela for muito nada a ver com as nossas características, ela pode deixar a gente horrível mesmo. Então, super amarelada, com aquela cara de que estou passando mal. E não necessariamente as pessoas identificam até um aspecto cansado, cor, né? Por isso que às vezes a gente olha para uma pessoa, muitas vezes ela está com um aspecto cansado. E aí você fala, você está cansada? Isso se você tiver intimidade, né? Isso. Ai, mas você está cansado hoje? A pessoa fala, não, eu estou super bem. Ótimo. Então, acho que pode ser a coloração da roupa que está interferindo ali no visual. Com certeza, isso é uma coisa que eu até falo para as pessoas. Pensa, aquela roupa que sempre te elogiam, ai, que linda que você está hoje. Vai ver que cor que é. Geralmente não é uma preta, é alguma cor. E que deve fazer parte da paleta da pessoa. Entendi. Então isso é muito interessante, porque muda demais. Que tonalidades da pessoa é mais difícil fazer esse trabalho com cor? Tem alguma tonalidade? Por exemplo, a mulher loira, a mulher morena clara, a mulher morena jambo, a mulher negra. Tem alguma que é mais difícil ou não? Vocês avaliam além de tom de pele, tom de cabelo, sobrancelha e olho, não? Ou não? É mais o tom de pele? O foco maior é no tom de pele, mas a gente não desconsidera o restante. Então, a gente avalia alguns atributos, e esses atributos são 3, né? Esses atributos, eles predominam um sobre o outro. É nessa questão da predominância que às vezes pode ser um pouco difícil, porque tem gente que é um meio termo em todos. Então, essa pessoa é mais difícil de fazer uma análise, mas não é impossível, a gente consegue igual. Pode levar mais tempo, mas o método é o mesmo e funciona e dá certo. Então, é mais isso que acontece. O que influencia muito é miscigenação. E o Brasil, né, é o local ótimo para a miscigenação. Então, às vezes, caem umas clientes que você fala assim, eu acho que o caminho é esse, você faz a análise e é mesmo. E tem outras que você se engana completamente. E tem outras que é super difícil, porque é muito misturado. Mas você chega a um resultado final. E é por isso que eu sempre falo, gente, não dá para fazer análise cromática de bater o olho na pessoa e falar assim, você é essa paleta. Tem todo um material específico que ele serve de parâmetro de comparação. Cor, a gente só consegue falar alguma coisa sobre ela comparando. Então você tem como é que se chama? Uma paleta de cores. Eu tenho e aí você põe do lado do rosto da pessoa, isso. É isso? Para fazer uma comparação e saber. Eu neutralizo todo o redor da pessoa, inclusive cabelo, fica só a pele. Aí neutralizo aqui, eu me neutralizo também, porque a minha roupa vai influenciar. E aí tem um jogo de bandeiras que tem atributos específicos para eu poder comparar e chegar num resultado. Que é o tal do quente ou frio? Sim, o quente e o frio, que a temperatura é um dos atributos. Sim. E aí tem outros também. Então tem a quantidade de contraste, se é alto contraste, médio, baixo. E tem a questão de intensidade, se é um tom mais intenso ou se ele é mais opaco. São esses atributos. Agora, no seu caso, Marcele, você dá consultoria especificamente com relação à moda ou também à beleza? Por exemplo, uma cliente sua, uma pessoa te procura e aí ela fala, olha, mas eu quero também, de repente, mudar completamente a cor do cabelo.
você também presta essa consultoria com relação à beleza e não só à moda? Sim, o trabalho engloba tudo. Eu posso acompanhar também essa ida ao cabeleireiro para fazer essa mudança. Então, por exemplo, quando eu faço a paleta, os tons legais para o cabelo da pessoa também fazem parte da paleta dela. Então, a paleta serve para roupa, serve para maquiagem, serve para cabelo, esmalte, tudo que for interagir com a coloração pessoal. É bem interessante. Agora, é difícil, né, Marcele, a gente sozinha saber, né? Por mais que a gente se olhe no espelho, a gente está preocupado, né? Muitas vezes você olha, você vê que não tá como você gostaria, mas você acha que é alguma coisa na maquiagem. Sim. Né? Engraçado que você nunca acha que é na coloração da roupa, né? No tom o tom da roupa que está influenciando o seu visual. Né? É incrível como... Eu acho que é um trabalho bem interessante esse, né? Porque não é só ir montar um guarda-roupa no dia a dia ou, né, para uma pessoa de negócio. Inclusive, assim, uma coisa que faz parte do processo como um todo é dar nome aos bois, né? Então, por exemplo, a pessoa olha no espelho e ela não está feliz com o que ela vê. Mas não necessariamente ela sabe identificar que é a cor, conforme você falou. Às vezes é o tecido inadequado para o tipo físico dela, a modelagem que não favorece, mas ela sozinha, ela só olha e acha estranho e fala, não tô me achando com essa roupa, e tira. E às vezes durante a consultoria eu consigo olhar e falar assim, não, olha, o que tá errado é que essa manga não é legal, esse tecido é mole demais, é duro demais. Ou então, olha, aqui tá sobrando isso, vamos tirar? Vamos tingir essa peça? Então tem 1000 formas de salvar um guarda-roupa. Imagina, eu nunca chego na casa de um cliente, nossa, tira aqui todas as peças, vamos comprar tudo novo. Imagina, dá para salvar muita coisa. Já fiz várias alterações. Aí entra o meu lado confecção anterior. Claro. Então, dá para salvar várias coisas. Eu já peguei vestido que era vestido, cortei, fiz blusa, tingi, e aí a pessoa adora e usa super. Mas aí você tem uma equipe que faça isso ou não? Tenho. Eu tenho algumas costureiras que eu já desenvolvi um relacionamento, que elas entendem o que eu estou pedindo, porque não são ajustes simples, né? São coisas mais complicadas, mas eu já tenho isso desenvolvido. Então, acaba funcionando bem tranquilo. Assim, eu chego e explico, elas dão um orçamento, o cliente aprova, a gente faz as alterações todas. Marcele, eu estou pensando aqui, né? Todo homem executivo, eu falo executivo vestido de terno e gravata, né? Um terno que tem um bom corte, né? Que esteja com um bom sapato engraxado, porque fala que olhando pelo sapato que você vai saber, né? Dos cuidados que a pessoa tem ou não, enfim. Então, um homem, por exemplo, de terno e gravata, ele está sempre bem arrumado. Isso quando o terno é bem cortado, né? Com uma gravata bonita. Tem muitos homens como clientes que te procuram ou ainda é mais mulher pela complexidade do guarda-roupa e tudo mais? É bem mais mulher do que homem, não que não tenham homens. Mas eles acabam tendo uma barreira um pouco maior, porque eles acham que é uma coisa assim... Eles não... A forma de enxergar é diferente. O homem, ele é muito prático. Então, ele chega para procurar uma consultoria se ele está almejando um posto mais alto, se ele está mudando a vida dele para alguma coisa ligada a sucesso. Então, é mais para esse sentido. A mulher não, mas é o tecido, é a moda, é a tendência, eu quero ser mais fashion. O homem não liga muito para isso. Ele quer o resultado. Eu vou ser mais bem sucedido com essa nova imagem, então vamos lá. Que interessante, né? Porque tem uma pergunta do Luiz, quais os cuidados básicos que um profissional deve ter com a própria imagem? Ele te fez essa pergunta. Bom, a imagem, é bom ressaltar que ela não é somente roupa, mas ela é também a forma como a gente se porta, a forma como a gente fala e, claro, o conteúdo, que ninguém é só uma casca, né? Então, um cuidado pensando na imagem profissional é lembrar das roupas, então, ter claro, combinação e tudo mais, um terno bem cortado, pensar nos pequenos detalhes, então, um sapato bem cuidado, a meia combinando certo com a calça, unhas bem cuidadas. Não precisa ir na manicure nem nada, mas pelo menos cortar, tirar aquelas pelinhas, não ser uma unha ruída, mal apresentada. Cabelo em dia, pele que não esteja brilhando, ter um cuidado de lavar o rosto mais de uma vez ao dia, se for uma pele muito oleosa.
E como, falando do restante, né, da parte de linguagem corporal, tal, de como se apresentar, então procurar se apresentar sempre com postura ereta, de maneira aberta, né, receptiva. Então, às vezes quando a gente chega num lugar desconhecido, a tendência é ficar meio retraído, então isso não é legal para a imagem. E procurar se colocar num tom acessível aos ouvidos dos outros, mas não pode ser baixinho e nem super alto e inadequado para o ambiente. Essas são dicas bem assim, gerais e que fazem bem para todo mundo. E por último, coisas do gênero, que a gente sempre escutou da mãe: bom dia, boa tarde, obrigada, por favor. Isso funciona muito e faz muito bem para a imagem. É legal mesmo, né? Essa questão de tomar cuidado com o tom da voz, né? Porque que nem isso serve até de carapuça para mim, porque eu tenho uma voz muito alta, e aí tem que se policiar mesmo, né? Quando você está num ambiente, aí você fala, porque eu acho que também aquele tom de voz muito alto e tudo, né, torna a sua imagem negativa para quem está ali também, né? Eu acho que você pode escorregar, né? Ele incomoda, né? Incomoda. Isso que acaba acontecendo. Quando a pessoa fica percebendo, tudo que a gente percebe demais é porque está um pouco fora. Então, se a pessoa te escuta e conversa e não tem problema nenhum, tudo bem. Agora, se ela começa a prestar atenção na altura, no volume do que você está falando, é porque está alto demais. Você tá com uma malha linda, tipo um cardigan amarelo. Esse é um tom frio? Sua pele é fria? Ah, tá. Aí, no caso, para mim, ficaria bom essa tonalidade? Ou aí tem que fazer um estudo do meu caso? É estudo de caso, né? O ideal é fazer um estudo. É que aqui, mais do que o tom frio, a minha paleta, a característica principal dela é que os tons sejam vibrantes. Então, não precisa ser uma cor 100% fria. Ela pode ser uma cor mais neutra, que não é nem tão lá nem cá. Mas ela, essencialmente, precisa ser vibrante. Não, é muito legal. E é um tom de amarelo que eu acho lindo, adoro e praticamente nem tenho. Bom, Marcele, que nem quando você é chamada por uma empresa, contratada pela empresa para dar uma palestra, enfim, você dá dicas, né? Você diz como se comportar, na verdade, com relação à imagem geral, roupa. Qual é a abrangência dessa palestra quando uma empresa te contrata? E aí, para você dar uma palestra para os funcionários, qual é o contexto? Esse contexto varia de empresa para empresa. Até a ideia do nome estilo sob medida é exatamente esse, fazer as coisas sob medida. Então, eu tenho algumas palestras prontas que eu sugiro, se a pessoa falar assim, eu não sei sobre o que falar, me dá mais ou menos uma luz, o que eu posso abordar, porque realmente a área é ampla. Então, as pessoas ficam em dúvida. Então, tem uma palestra que é de imagem pessoal, como um todo. Então, fala um pouco de roupa e fala um pouco de etiqueta corporativa e apresentação pessoal no restante que não é só roupa. Então, esse é um dos formatos. Tem um de maquiagem corporativa, tem um mais focado em estilo. Então, quando a pessoa quer, por exemplo, é uma empresa que ela não usa uniforme, e ela também não quer que o colaborador dela caia para um lado fashion demais, ou aqueles problemas que a gente vê bastante na rua, super curto, super decote, super colorido, enfim, roupas que vão para um lado mais passeio do que trabalho. Então também tem essa proposta, que aí não foca tanto na etiqueta corporativa em si e no cuidado da aparência, essas outras coisas que não são roupa, mas vai mais para um lado de moda, para as pessoas terem alguns parâmetros de como comunicar um pouco de estilo pessoal, mas ao mesmo tempo ficar adequada para o ambiente corporativo. Sim. No caso de uma empresa que não tem uniforme ainda, e eles têm a ideia de colocar uniforme, eles contratam seus serviços também para isso? Para você dar opinião, que tipo de uniforme, tonalidade e tudo mais? Sim, pode ser uma consultoria junto com a equipe que estiver construindo realmente o uniforme. Então, alguém vai confeccionar sob a minha orientação. Sim. Aí é um outro trabalho. Qual a maior queixa das pessoas quando elas te procuram? Todo mundo fala que não tem estilo.
Essa é a maior queixa. Eu sou muito básica, eu não sei combinar nada. Aí alguns homens falam assim, meu guarda-roupa é cheio de coisa, mas eu não uso nada, eu vou sempre pro moletom. As pessoas sempre se acham sem estilo, isso acho que é o principal. E a segunda reclamação é as pessoas acharem que elas podem estar inadequadas para a situação. Então elas não sabem, elas não têm esse parâmetro, então elas não sabem até onde elas podem chegar para não ficar nem simples demais, nem over demais. Então são essas as reclamações principais. Que, para esclarecer essa questão de não ter estilo, é um mito, porque todos nós temos estilo. O estilo é algo intrínseco do ser humano. Então talvez a pessoa não descobriu como aquilo, o que vai dentro dela, como aquilo é comunicado através da moda. Com que roupa eu comunico essa minha característica? Mas eu tenho estilo. Tá lá dentro de mim, tá dentro de você, tá dentro de todo mundo. Sim, claro. E o que eu acho que é assim também, eu acho que pode... muitas pessoas, talvez pela insegurança, né, por serem inseguras, talvez achem que não tenham um estilo, né? Mas que nem quando você diz que os homens, vou pro moletom, eu vou... quando eu falei de homem de terno, gravata, você pode ver que quando o homem está de terno e gravata, eles são muito interessantes, né? Todos. Né? Aí quando eles ficam com a roupa do dia a dia, né? Se você puser os mesmos, você começa a tirar, né? Você fala, opa, pera, esse aqui não, ele só era interessante de terno e gravata. Porque, né, é uma coisa que eu acho que dá uma... compõe uma imagem diferente, elegante, né, imponente. É claro que, né, as pessoas têm que agir de acordo com, né, com o trabalho delas, né? Lógico que um publicitário, ele se veste casual, despojado, né? E um executivo, do mercado financeiro, ele tem que se vestir de outra forma. Então, eu acho que, né, essa conscientização, mais ou menos, que as pessoas têm, né? Eu acho que o problema está mais quando a mulher, né, exagera na dose. Porque... né, em qualquer área, eu acho que não convém uma microsaia, transparência, decotes ousados, não é isso, Marcela? Independente do trabalho que ela faça. Com certeza, porque quando a gente está realizando um trabalho, a gente sempre tem um cliente. Esse cliente pode ser interno ou ele pode ser externo. E a gente não sabe quem é esse cliente que vai aparecer, né? Ele não avisa pra gente, olha, eu sou um cliente conservador e é melhor que você esteja com uma saia longa. Ele não me avisa, ele aparece e eu tenho que estar pronta para causar uma boa impressão e fazer um bom atendimento. Então essa é a ideia, né? Estar pronta para qualquer situação do trabalho. Bom, vamos mostrar algumas imagens, ou o site, ou algumas imagens do trabalho da Marcele. Tá. Então... tá indo. Tá lá. Peças coringa para todo guarda-roupa. Isso. E aí, então, a pessoa pode navegar, ela vai navegando, ela vê. Tem informação para ela. A informação ela encontra no blog. Tá. Que é o certo e o errado da moda, e no site tem o link pro blog. Fala alguns coringas ali. Então, ali é uma listinha. A primeira é uma camisa branca, ou off-white, ou areia, depende do tom de pele da pessoa. A calça de alfaiataria reta. E por que reta? Porque a forma reta é a que dá mais certo para a maioria dos corpos. Então, ela é bem neutra com relação ao que ela comunica. Então, dá certo para todo mundo. A mesma coisa a saia de alfaiataria reta. Um jeans reto e numa lavagem escura. Isso pensando em elegância, poder tanto passear quanto trabalhar. Então, por isso uma lavagem escura, não possa ter uma clara. Aí um tricô de decote V ou U, porque eu posso usar ele direto no corpo, com uma peça principal. Eu posso compor por cima de uma camisa, de uma camiseta, com uma peça estampada. Então, o tricô com um desses dois decotes, ele é bem coringa. E complementando nessa ideia de tricô, um casaquinho, que não necessariamente precisa ser só tricô, mas pode ser uma malha, alguma coisa mole, que a gente joga por cima para cortar o vento, mas vira um acessório. Então ajuda a compor uma sobreposição que fica bem bacana. E que vai em cima da camisa, que vai em cima do tricô, que vai em cima de uma regata basiquinha, vai em cima de qualquer tipo de peça. Uma peça bem fácil, né? Por isso que ela é um coringa.
Daí, uma jaqueta, um blazer estruturado, que ele serve para trazer elegância ao look. Então, a função é mais ou menos parecida com a do casaquinho de tricô, mas ele impõe mais. Ele arruma mais o look. Então, essa é a ideia dessa peça. E por último, um sapato básico. Eu não posso ter 2 sapatos, eu só posso ter um. Então, um escarpão de couro. Que, como ele tem os dedos fechados, ele é um sapato que vai em qualquer situação. Então, ele vai no mais dia a dia, vai no mais arrumado, ele dá certo para tudo. E o couro como material é o mais coringa nesse sentido, de vai para tudo. Não, eu acho que essas peças coringa são perfeitas, e aí você mostra em foto também elas, né? E aí, as cores dessas peças coringa vai depender muito do jeito da pessoa. Então, aí entra paleta, entra estilo. Então, a minha cara é muito mais usar coisas pro marrom, pros terrosos, eu acho lindo isso. Então, eu não vou ter uma calça preta. Se eu não achar que isso é legal pra mim. Então, a pessoa tem que investir naquilo que ela ama. Então, claro, o preto é fácil de combinar, mas o marrom, se você tiver parte de cima que combinem com ele, também é fácil. Claro. Então, a ideia é sempre ir para esse caminho do pessoal. Certo. E até porque, aproveitando também, né, que com um pretinho básico, uma calça preta de alfaiataria, você pode jogar até, né, uma camisa branca, de repente, mais um casaquinho de tricôzinho coral, por exemplo, por cima, né, por uma cor para, né, muda, pra dar uma alegrada. Dar uma alegrada. O seu trabalho, você consegue viver só dele? Quer dizer, é um trabalho que te ocupa ainda, ou você ainda sente que é uma coisa que está muito no início? Quer dizer, no início, assim, de conscientização, porque a gente sabe que existe há bastante tempo, né, Marcele? Mas é assim, das pessoas aceitarem, entenderem, quando... É lógico que quando uma pessoa te contrata, ela quer saber a sua opinião, né? Ela está buscando uma profissional para... Mas mesmo assim você encontra resistência muitas vezes? Olha, geralmente não. Normalmente quando a pessoa chega a contratar é porque ela já passou por um processo de pensamento com ela mesma e até chegar na decisão. Porque é um trabalho que invade muito o íntimo da pessoa, né? Você entra na casa dela, você abre o armário, você pega aquela peça querida e fala para ela, isso não é legal. E aí é uma coisa invasiva. Então, quando a pessoa resolve fazer é porque algo está incomodando muito ela. Então, geralmente, quando ela toma essa decisão e faz, ela está aberta às suas sugestões. É importante ressaltar que durante esse processo de eliminar e tal, existe todo um cuidado de ter um porquê específico. Então, aí entra um pouco até daquilo que você comentou um pouco anteriormente, da questão do personal stylist, do consultor de imagem, dessa coisa da profissão. A nossa profissão de consultor de imagem, ela considera essa parte de comportamento, de comunicação não verbal e também a questão do estilo pessoal pautando a sua consultoria. Então, jamais eu vou sugerir para a pessoa uma coisa porque eu acho incrível, porque é o meu gosto pessoal. Principalmente se não tiver nada a ver com o estilo dela. Então, isso é muito importante ressaltar. O trabalho tem todo esse cuidado de evidenciar a pessoa. Então, descobrir o que ela é e trazer isso à tona nas roupas. Então, que nem antes de você chegar até a casa da pessoa, você conversa com ela, né, para saber um pouco dela, quer dizer, bastante dela, né, do que ela gosta, do que ela não gosta. Sim, o início do trabalho é um trabalho de investigação, é um momento detetive na consultoria. Então, descobrir as cores, descobrir o tipo físico e descobrir um pouco da pessoa. Porque até você iniciar a consultoria, salvo se for alguma amiga ou alguma pessoa que você já teve algum contato, é um ilustre desconhecido, né? Então, como é que você chega assim, você não sabe da pessoa nem um pouquinho, você fala, isso é legal pra você. Como? Não dá, né? Então, a gente tem que... A gente fala isso entre amigas, né? Isso é a sua cara, né? Entre amigas. Não uma profissional. Precisa de um pouco de convivência, precisa um pouco de material, de pesquisa, de imagens, conversar, questionários, tem vários métodos de investigação para poder realmente fazer um bom trabalho, né? Que a pessoa fique feliz. Claro, sem dúvida.
Então, o Neto Palma, ele fala, aqui nós vivemos um país tropical, temos que ter vários tipos de roupa para as 4 estações. É aí que eu quero chegar, né, Neto? Porque a gente costuma, às vezes, ter 4 estações no mesmo dia, né, Marcele? Isso está se tornando uma coisa muito habitual, né? Você vê, quando chegou o finzinho de setembro, a primeira semana de outubro, que fez uns 5 dias de muito calor, eu falei, nossa, né, agora vem chegando o verão, né? Mas aí depois mudou para esse frio, não sei, quer dizer, e nós estamos com dias de ventos gelados aqui em São Paulo, né? Ventos muito gelados e aí é isso, né? E como é que faz uma pessoa que sai de manhã, por exemplo, né? Quais as dicas que você dá para essa pessoa que sai de manhã cedinho, que tá frio para trabalhar e que ela não sabe se ao meio-dia vai estar 30 graus, 15 graus, e aí ela emenda até a noite que ela tem uma reunião de negócios, um jantar de negócios, um happy hour. Como é que fica? A dica é a pessoa pensar tudo que ela vai fazer e ter roupas para isso. Então não significa uma super mala, mas pensar assim, isso é mais ou menos quente, essa roupa agasalha médio. Então se esfriar, eu vou passar frio. Tem um blazer lá, um casaco, alguma coisa no carro. Ou o contrário, né? Essa blusa agasalha médio. Se fizer um super calor, eu tô com uma por baixo, eu posso tirar. Então fazer esse pensamento. Não tem outra solução que não essa, porque realmente é isso que você falou. Você sai de manhã tá de um jeito, na hora do almoço tá de outro, à tarde tá de um terceiro. Pois não tem muita possibilidade de acerto, né? O que a gente percebe é que antigamente, né, sei lá, uns anos atrás, o clima, né, a temperatura respeitava mais ou menos, né, cada estação. Hoje em dia a coisa está muito assim, né, degringolada mesmo, diria, né? Tá bem efeito estufa. Né? Pois é. E que nem geralmente os trabalhos para consultoria são profissionais liberais, são profissionais contratados, são mulheres madames, dondocas, eu quero dizer madames, dondocas, assim, as mulheres que não trabalham. Quem é que procura mais esse tipo de assistência, assim, de orientação? Olha, para mim a maioria são pessoas atuantes no mercado. E em termos de ser funcionário ou de ter o próprio negócio ou ser profissional liberal, é bem misturado. Tem de tudo. Basicamente são pessoas que atuam numa posição em que a imagem pesa, então elas lidam com o cliente diretamente, elas têm uma evidência maior nas empresas que elas atuam, e aí por isso elas se preocupam com a imagem. E outro ponto também que faz parte de todas as motivações é um período de mudança na vida. Então essa mudança que influencia na busca da consultoria, ela pode ser uma coisa simples de mudança de cargo, de mudança de empresa. Ela pode ser também, ainda na linha das mudanças simples, ela pode ser assim, agora eu fiz 30 anos e eu não sou mais tão menina, mas ao mesmo tempo eu não sou tão mais velha, mas sei lá, esse meu armário eu não me acho muito nele, uma coisa do gênero. Tem mudanças relacionadas à separação. Então, eu passei 15 anos casado e aí agora eu tô em busca de uma pessoa. Como eu me visto para isso? Então, tem essa queixa, tem queixa de mudança do corpo mesmo por ter tido filhos. Então, agora eu virei mãe. Aí tem a questão do corpo novo, que leva um tempo para voltar. E tem a questão da forma de se portar nova, né? Com algumas mulheres isso acontece de uma maneira bem forte. Agora eu sou mãe, eu não posso mais usar saia curta, eu não posso mais usar coisa super colorida, eu não posso... Não sei, cada pessoa tem uma restrição que faz parte do universo do pensamento dela. Pelo menos eu acho, né, com relação a ser mãe, eu acho que enquanto a criança é pequena, ela tem que procurar uma praticidade, né? Elas gostam de mini saia, mas não dá para usar mini saia, vai ter que ficar abaixando toda hora para pegar a criança e tudo. Mas aí, de repente, está muito calor, ela pode usar um short, uma bermudinha, né? Enfim, vai se adequando e se adaptando. Mas eu acho que, né, quando é engraçado como às vezes a pessoa, ela fica muitas vezes num comodismo, né? E mesmo até profissional. Eu acredito que muita gente que de repente perdeu um emprego ou está em busca, né?
tenha parado para pensar, peraí, né? Será, né, que eu não me acomodei na situação, né? Como era a minha postura, né? Porque a pessoa, é claro, muitas vezes as empresas fazem cortes que não justificam, né, o porquê, mas a gente se questiona, né? Peraí, né? Onde foi que eu errei, né? Será que era na minha forma, né, de me apresentar? Enfim. Então, eu acho que é muito interessante também essas pessoas procurarem o seu trabalho, até para que, né, não deixar meio que a peteca cair pela concorrência também, né, Marcele? Mais do que nunca é uma concorrência, assim, acirrada demais, né? E toda a área, né? Não existe mais uma área profissional que você fale, ah, não, eu vou por aqui que essa, sabe, eu tenho mais chance de sucesso. Não, se não lascar a lenha, não tem chance nenhuma, em lugar nenhum. Realmente, hoje em dia, a busca pelo aperfeiçoamento contínuo é algo que faz parte de todas as profissões. E aí, a imagem, não só o conhecimento técnico de cada área, como a imagem também entra nisso, né? Tem que estar ali sempre com tudo em ordem, com tudo bem apresentável, em todos os aspectos, senão você fica para trás mesmo, tá tudo muito rápido. Pois é. Com relação à maquiagem também, você dá dicas de maquiagem para o tom de pele, com relação à roupa. Varia muito a maquiagem dependendo da tonalidade da roupa ou nem tanto? Se você for para um lado de tons mais neutros, fica mais fácil de combinar com a roupa. Se você for para um lado de querer adicionar cor de fato na maquiagem, aí já começa a influenciar mais e tem que ter um certo cuidado. A mesma coisa acontece com o esmalte. Então, a maquiagem colorida, o esmalte colorido, ele funciona como um acessório. Então, quando a gente está pensando assim, já tô com uma bolsa, um cinto, um sapato, uma pulseira, um esmalte, uma maquiagem. Então, não pode esquecer disso, funciona mais nesse sentido. Tá certo. E atualmente, o que você anda fazendo de trabalho? Bom, eu trabalho em diversas atividades ao mesmo tempo, todas dentro da minha área. Então, eu tenho feito alguns clientes individuais, tenho feito algumas palestras e eu participo uma vez por semana de um programa de TV do Vida Melhor. Eu faço a parte de moda e imagem, tenho um quadro fixo. Aonde é esse programa? É na Rede Vida. Ai, que legal. Então, uma vez por semana eu participo, às vezes é ao vivo, às vezes é gravado. Então, quando é gravado, dá para produzir em alguns lugares, enfim, gravar em loja, dá para trazer um conteúdo bem legal. E eu também produzo o figurino da apresentadora, que é a Cláudia Tenório. Então, essas são as minhas atividades, vamos dizer assim, fixas. E aí, outras coisas que vão surgindo, por exemplo, workshop que algum amigo vai fazer. Eu vou falar de fotografia, você topa falar de moda? Enfim, as coisas vão pipocando o tempo todo, né? Então, hoje eu posso te falar que eu só tenho isso hoje. Aí amanhã eu já tenho 2 coisas novas. Então, vão surgindo várias e as coisas aparecem bem assim também, muitas vezes, em cima da hora, né? Quer dizer, então, você tem que dançar realmente de acordo com a música e... É o que eu falei no início. E aproveitar, quando né? Ninguém quer nada, ninguém quer. Quando alguém quer, todo mundo quer. E aí, como é que você se vira, Marcele, quando são... Sabe, você chega a pensar, meu Deus, não vou dar conta. Como é que você se vira? Chego a pensar, meu Deus, eu não vou dar conta. Sim. Eu tento fazer uma gestão boa do tempo. Então, ser bem prática, bem objetiva nas coisas. E tudo aquilo que eu posso delegar, eu delego. Então, vamos supor, eu tenho que entregar alguma coisa de um cliente, eu mando entregar. Eu tenho que buscar, comprar tal coisa, compro por telefone. Então, tudo que não precisa do meu cérebro presente, eu dou um jeito de delegar. E aí, as coisas que têm a ver com a profissão mesmo, com o meu expertise, aí sim, eu estou presente. E aí eu posso abraçar mais coisas dessa forma. Claro. Que nem com relação ao programa de televisão, há quanto tempo você faz consultoria? Desde março. Tá. Interessante, né? Bem bacana. Tem uma pergunta aqui de quem é? Peraí. Kikos. As mulheres têm muita preocupação com roupa íntima? Que medo, qual é a preocupação delas?
Ah, eu acho que é mais em combinar, não é? Olha, Cores. normalmente não tem muita preocupação. Quando a gente entra nesse lado, as pessoas até passam direto no guarda-roupa. Ai, não, quer minha gaveta de calcinha? Não é uma queixa muito comum, não. Nunca tive alguém que especificamente fala assim, ai, o meu problema, o meu tendão de Aquiles do guarda-roupa é a lingerie. Nunca aconteceu. Até porque, né, a lingerie fica por baixo, né? Quer dizer, é só no momento íntimo mesmo que você tira a roupa, no momento que você está sozinha, né? Mas eu acho que a preocupação ainda maior é com relação a de que forma eu vou me apresentar vestida em determinada situação, né, Marcelo? Sim. É muito mais ainda a roupa que aparece, né? Não a roupa que está escondida. E tem mais imagens para mostrar? Acho que tem, né, Marcelo? Eu trouxe mais as imagens do guarda-roupa mesmo, do guarda-roupa inteligente. Imagens do guarda-roupa inteligente. Será que dá pra gente mostrar? Peças. Rapidamente. Oi? É esse, não? Era isso. E aí, o que é o principal desse conjunto de peças é com relação à escolha de cores. Que quando você pensa nas cores antes de comprar, se elas vão combinar com o que você tem na sua casa, você otimiza muito mais o seu guarda-roupa. Porque o que acontece é o seguinte, ai, que lindo isso. Ok, era lindo, mas com o que combinava com o que você tinha em casa? Nada. Então, assim, é lindo e vai ficar parado até ter com o que combinar. Então é interessante fazer esse pensamento no momento da compra. É lindo, mas com o que eu uso? Então esse raciocínio, e ali ilustra bem isso. Então é uma parte de baixo calça, uma parte de baixo saia, e todas as blusas combinam com essas duas partes de baixo. E também os casacos que estão na primeira fileira combinam com todas essas blusas e partes de baixo. São tonalidades, né, além de vibrantes, mais neutras ao mesmo tempo, que combinam entre si, né? Exatamente. Essa a ideia do guarda-roupa inteligente. Certo. Bem legal. E aí, esse guarda-roupa inteligente, ele vai bem com todos os tipos físicos também, né, Marcele? Acaba que uma mulher baixa mais cheinha, uma alta magra. É porque a ideia, assim, a peça, a camisa branca, a calça reta, é um ideal de peça. Agora, a calça reta da mulher que tem o corpo de um jeito ou de outro, isso vai variar na hora que ela for comprar. Então, se ela vai pegar uma coisa com o cos mais alto, com o cos mais baixo, isso já entra pro lado do tipo físico. Mas a peça em si, para eu dar um nome para ela, ela é uma calça reta. Então, é interessante porque funciona para todo mundo mesmo. E quando as pessoas entram no site, quando elas tem lá, fale com a gente, geralmente um contato, né? Quais são as dúvidas, quais são os contatos que elas põem, o que elas perguntam ali quando elas entram no site? Normalmente elas perguntam da consultoria mesmo. Eu não sei exatamente como é que funciona, quanto tempo leva. Aí tem pessoas que perguntam se dá para ser assim, desastradas, elas não sabem que dura 1 mês e meio, 2 meses o trabalho todo. Enfim, são perguntas de dúvida do trabalho realmente, porque é uma coisa nova. Quando, por exemplo, alguém pergunta para mim, o que você trabalha com o que? Essa consultora de imagem, a pessoa... Não é uma coisa que ela localiza fácil na cabeça. Você tem que dar algumas palavras para a pessoa... você faz personal stylist. É que nem o programa de TV que muda todo o guarda-roupa. Você tem que dar algumas dicas para a pessoa poder entender do que você está falando. E aí as perguntas acabam sendo nesse sentido também. Aí conforme eu participo em algum programa ou até mesmo no Vida Melhor, as pessoas também mandam dúvidas relacionadas ao assunto que eu abordei naquele dia. Elas mandam as dúvidas. Que nem nesses programas que tem, né, de mudança radical, né, que você vê a pessoa, era toda destrambelhada, né, aí vem lá a mulher e o cara, né, para fazer a modificação, etc, né. É claro que isso não partiu da pessoa, né? Isso partiu de amigos dela que ligam para o canal, para a televisão. Olha, não, mas aquela minha amiga, ela se veste tão mal e porcamente, né? Eu quero ver uma transformação nela. Então, aí é mais difícil a pessoa aceitar, né, Marcele? É muito mais difícil. A partir do momento que a pessoa ela procura uma ajuda,
Primeiro é porque ela já tem a cabeça mais aberta, ela já entende melhor da necessidade, né? E aí, claro, ela chega até você. Porque esses programas de televisão, alguns aí, nossa, você vê que a pessoa tá ali infeliz, né, coitada? Não, mas eu gosto de me vestir assim, né? Uma preocupação durante o trabalho é justamente a pessoa estar concordando e aceitando aquelas mudanças. E é importante fazer de uma forma com que ela realmente veja o porquê daquela mudança proposta. Então, olha como isso aqui disfarça super essa sua desproporção, que pode ser um ombro largo, pode ser um quadril largo, pode ser um braço muito comprido, pode ser 1000 coisas. Então, é importante mostrar o porquê daquilo. E aí a pessoa fala assim, não, realmente fica muito melhor. Então, eu topo trocar isso por aquilo. Sabe? Ou você explicar assim, olha, você quer ter uma imagem mais elegante, mas isso do seu armário transmite uma mensagem que é muito despojada, que beira o desarrumado. Então, você não vai conseguir atingir essa imagem elegante se você continuar com isso. Então tá, então eu topo me desfazer. Então, é importante a pessoa entender o porquê, para ela poder topar. Sempre ela tem que ir dando um ok, não, eu estou de acordo, eu entendi, eu quero. Ela falar eu quero é muito importante. Nunca pode ser uma coisa assim, não, isso é o melhor, joga tudo fora. Não funciona, você vira as costas e vai embora, a pessoa simplesmente não põe em prática. Ela não usa e acabou, por mais que ela esteja contratando uma consultoria. Mais ou menos, né, como um divã, quando uma pessoa procura um terapeuta, né, ela tá ali para ouvir, né? Mas ela vai intelectualizar aquilo, quer dizer, ela vai parar para pensar, opa, peraí, mas é por esse caminho mesmo, né? Então, quando você dá o seu parecer das necessidades, né? Do porquê que aquilo é interessante, é necessário que a pessoa use, ela vai falar, opa, né? Realmente ela tem razão, olha, eu não tinha percebido isso, acho que era aí que eu pecava, né? E aí tudo flui melhor, né? Com certeza, a pessoa faz o entendimento, né? E aí dali para ela mudar esse hábito fica muito mais fácil. Agora, que nem para o final de ano, existe um período sazonal que tem muita procura, né? É lógico, você fala, às vezes tem muita, mas eu digo período mesmo de trimestre ou semestre, tem? O segundo semestre é bem mais forte que o primeiro. Sim. Creio que, por causa de contas de começo de ano, início de escola, enfim, IPTU, IPVA, todos os IP alguma coisa, né? Então as pessoas ficam meio atoladas, até abril é aquela coisa mais parada. E aí, depois de abril, começa alguma coisa assim, mas forte mesmo é o segundo semestre. E dezembro é um mês muito cheio de consultoria. Ai, que bacana, né? Que legal. Acontece bastante. Muito legal. Mas será que é em relação às viagens, Não. Eu acho que pode ser relacionado ao 13º. Pois é, tem razão. Porque novembro, dezembro já começam a entrar a primeira, a segunda parcela e tal. De repente a pessoa estava querendo fazer o trabalho, mas estava esperando sobrar um dinheiro, enfim. Ou resolveu se dar de presente de Natal, não sei, tem vários motivos, né? Interessante isso, bem pensado, né? Nada como alguém que trabalha na área para saber o porquê do aumento da procura, né? Bom, o Almanac Fashion chegou ao final. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito sua presença, Marcele, adorei. Se você quiser passar algum contato, um site... O meu site é o www.estilosobmedida.com.br e tem o Facebook, o Twitter. O Facebook é @estilosobmedida e o Twitter também. Certo, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês que assistiram ao Almanac Fashion. Muito obrigada mais uma vez, Marcele. Nossa, eu precisaria de muitos programas aqui, inclusive para fazer uma consultoria básica com ela. Já quero aproveitar, né, tirar minha casquinha também. O Almanac Fashion volta na próxima quinta, às 17 horas, aqui na UTV. I'll make you see.
Você já sabe que o Enem 2011